Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa onde o rigor e a ética de informação institucional são os nossos compromissos. Nesta 17ª edição, damos continuidade à série de programas onde abordamos a realização do segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet 2024, que aconteceu em Cabo Verde entre os dias 11 e 12 de setembro, na Cidade Velha e Cidade da Praia. Terá a oportunidade de entender os tópicos tratados no primeiro e segundo painel durante o primeiro dia do Fórum. Igualmente, partilhamos consigo os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa da ARME, com destaque para a manutenção das tarifas dos passes dos transportes coletivos urbanos de passageiros na Praia e no Mindelo e a realização de uma conversa aberta sobre saúde mental e redução do estigma destinados aos colaboradores da ARME. Acompanhe a seguir os meandros do segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet 2024, em que levamos até si os tópicos tratados no primeiro e segundo painel, inseridos no bloco sobre inteligência artificial e língua portuguesa. A Carta de Praia, subscrita pelos participantes deste segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet, que foi apresentada no último dia do certame, marca igualmente esta edição do programa. Ainda no âmbito do segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet, subordinado ao tema Língua Portuguesa na Internet e Inteligência Artificial, que aconteceu na Cidade Velha e Cidade da Praia entre os dias 11 e 12 de setembro, o primeiro dia do certame debruçou-se sobre a inteligência artificial em língua portuguesa. Por que fazer, o que fazer e como fazer. Os primeiros painelistas discutiram os desafios da representação da língua portuguesa e como pode ser um ponto de partilha através de modelos de inteligência artificial, como aborda em primeira instância a engenheira Arlinda Peixoto da empresa Pagali Cabo Verde. A produção mesmo do conteúdo original em língua portuguesa ainda é mínima, é quase que nada, porque os modelos são de origens de países de língua inglesa, então são treinados em conteúdos da língua originária em inglês. Temos o desafio da literacia, que é muito importante nesse contexto, a literacia tanto digital como a literacia da inteligência artificial. É muito importante. Temos o desafio do investimento, o financiamento nessa área, que é para criar os modelos ou treinar os modelos, é muito elevado, como se referenciou aí, e nos países ainda da língua portuguesa ainda não existe um modelo português da IA. Vimos que o Brasil já tem um plano estratégico para a implementação do modelo. O que pode ser interessante aqui é essa colaboração, cooperação entre os países da lusofonia para ter um modelo único de IA treinada em português e que ela aprenda português e possa falar português para toda a comunidade da lusofonia. Eu acho que, como se falou, a cultura é muito importante e a nossa língua crioula faz parte de nós, faz parte do nosso crioulo, como dos outros países, como em Angola também eles têm os seus dialetos, mas também que se puder incorporar também essa nossa cultura é muito importante. Eu acho que para todos saem a ganhar e eu tenho esperança que sim, que teremos também IA a falar crioulo e a responder em crioulo aqui no futuro. Da mesma forma, Diogo Cortis, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, do Brasil, partilha da ideia de que é importante melhorar a representatividade do português nos modelos de inteligência artificial através de vários processos e que o Fórum é uma oportunidade de partilha de estratégias que possam ser implementadas nos respectivos países lusófonos. Fomentar a criação de conjunto de dados, pensar numa infraestrutura até para que nós, os países lusófonos, possamos ter um mínimo de soberania perante esse novo universo da inteligência artificial. Eu acho que é importante a gente unir forças e pensar nesse bem comum, esse bem comum que acaba sendo a própria língua portuguesa, que é um ponto cultural que nos une e se a gente não cuidar da nossa língua, se a gente não pensar em estratégias de desenvolvimento tecnológico a partir dessa premissa da língua portuguesa, quem que vai fazer por nós? Então, acho que o Fórum Lusófono ele é super importante, ele é estratégico. Eu fico muito feliz de participar, porque é isso, é um movimento em que os países falantes da língua portuguesa
podem pensar estratégias em conjunto, unir forças para que a gente possa se desenvolver em cooperação. No Brasil, a gente vem desenvolvendo já projetos de criação de conjunto de dados que são abertos na língua portuguesa. Então, isso quer dizer que pesquisadores, startups, empresas dos diferentes países podem utilizar esse conjunto de dados. E certamente os outros países têm muito a oferecer. E eu acho que esse momento, né, como a gente está no começo desse movimento do Fórum Lusófono, é a segunda edição, né, que a gente está organizando, então é um filho que a gente está colocando no mundo. A gente vê como mais estratégico essa colaboração, né, de como a gente pode levar essa mensagem também de uma posição dos países perante essa cooperação global. Ética e viés na inteligência artificial, desafios para a diversidade linguística e cultural da lusofonia, foi o tema abordado no segundo painel com a Sandra Ávila, professora da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, Unicamp, a aconselhar uma curadoria de dados em português para melhorar o acesso aos conteúdos. Os nossos dados, né, representando aqui, né, então a lusofonia, os nossos dados não estão representados, né, então eles não estão sendo colocados, né, de forma que de fato a gente tenha modelos que funcionam bem para a gente. Então fazer uma curadoria dos dados e adicionar esses dados nos modelos e adicionar corretamente é um ponto bem importante para a gente avançar em relação a isso. Um ponto bem importante é a questão de você conversar com as pessoas e você estabelecer colaborações, né, então veio uma sugestão no finalzinho do fórum, né, da gente fazer um repositório de dados. Então isso pode impactar fortemente a comunidade, então espero que isso de fato, né, aconteça. Me coloco à disposição, inclusive, como uma pessoa que desenvolve modelos para isso. Né? Então, e saber o que as outras pessoas estão fazendo, interagir com diferentes áreas, isso é muito importante quando a gente está falando, né, de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, porque eles não deveriam ser desenvolvidos por pessoas que são da computação, né? Só porque, obviamente, a gente vai fazer coisas erradas. Eu estou falando de uma pessoa que está na computação, né? Então, eu preciso conversar com diferentes pessoas, porque o modelo não vai ser para mim, né? Vai ser, na verdade, possivelmente para uma outra aplicação, porque a computação está no meio, né? Ela não está no fim. Então, eu acho que o ponto mais importante é justamente entender, né, o que está acontecendo, conhecer as pessoas e trazer e fazer colaborações que de fato podem impactar a comunidade. Já Pedro Matos, professor da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, fez uma incursão sobre as questões ligadas à ética com a utilização da língua portuguesa na internet e inteligência artificial nos países lusófonos. A questão da ética entra, sobretudo, nessa questão que discutimos, mas a demanda que eu acho que foi até uma intervenção da minha colega, que a ética está nas pessoas. Não devemos cobrar isso da inteligência artificial sem antes cobrar isso das pessoas. É a forma como os nossos governantes têm tratado a coisa pública, os recursos públicos, tá? É a forma como nós lidamos com a atuação das empresas internacionais aqui, que exploram recursos minerais estratégicos para os setores da tecnologia e da informação. E a pergunta que nós fazemos é se as ações dessas empresas são éticas, se elas respeitam as legislações dos seus próprios países, se elas retribuem aquilo que estão retirando dos solos e subsolos africanos, se fazem algum tipo de compensação para o dano ambiental que causam uma determinada comunidade. Então, são essas questões que são complexas, são sensíveis, mas que precisam ser enfrentadas para a gente poder avançar para uma questão menos problemática, que é a ética na inteligência artificial. Para nós, sem resolver essas questões, não faz sentido falarmos disso. Por seu turno, o diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ILP, João Neves, que também discorreu sobre os desafios da diversidade linguística no espaço lusófono, partilhou a este propósito, com regulação da economia, 3 questões pertinentes a nível da CPLP. Ao nível da CPLP temos ainda 3 questões que são preocupantes, que preocupam os governos e os decisores e as instituições, e que têm a ver com 3 questões, que é
Primeiro a questão da acessibilidade, isto é, temos ainda, nós sabemos, números muito diferentes do ponto de vista da cobertura e da acessibilidade ao digital. Portanto, o segundo desafio, para além daquele de acedermos, é a que é que podemos aceder e de que maneira é que o ambiente digital reflete a realidade linguística e cultural desse grande espaço de língua portuguesa que é feito de muita diversidade. E a terceira dimensão que eu acho importante é a dimensão da educação. É percebermos hoje como as tecnologias, e nomeadamente as tecnologias de inteligência artificial, participam hoje da atividade humana, nomeadamente aquele do setor que nos preocupa mais de base na educação. A introdução das tecnologias na educação e o acesso ao conhecimento através de tecnologias, através do conhecimento mediado pela tecnologia, é hoje uma realidade e numa velocidade enorme, que avança a uma velocidade enorme que nós todos temos dificuldade em acompanhar e portanto este é um desafio que se coloca às gerações mais novas. Entretanto, no decorrer do primeiro dia do Fórum foi ainda debatido pontos importantes reservados ao painel Desafios e Impactos da Inteligência Artificial nas Sociedades dos Países Lusófonos. Assim, estes e outros tópicos referentes ao terceiro painel do primeiro dia e do segundo e último dia do certame serão retomados nas próximas edições do Regulação da Economia. No final do segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet, os participantes declararam e comprometeram-se, através da Carta de Praia, entre outros pontos, lançarem as sementes para pensar, estruturar e operacionalizar, num futuro muito próximo, a Escola Lusófona de Governação da Internet. Carlos Secconi, um dos elementos da organização do Fórum e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi quem apresentou a Carta de Praia e as principais linhas de ação e compromissos assumidos pelos participantes durante este segundo Fórum Lusófono de Governação da Internet. Na língua portuguesa e também nas línguas locais dos países lusófonos, nada é feito ainda na inteligência artificial. Tudo que é feito é apenas tradução do inglês, na grande maioria. Então, há de fato uma demanda para que tenhamos estrutura adequada, equipamentos adequados, logisticamente falando, com softwares e equipes de cientistas e de empresas estatais, governos, pesquisadores de academia, empresas que possam também financiar para termos processamento em língua portuguesa na inteligência artificial. É a proposta nossa, junto com a equipe de Portugal, que façamos, assim como já que estamos fazendo o Fórum Lusófono Anual da Governação da Internet, podemos também criar a Escola de Governação. Há uma procura muito grande, né? Nós temos no Brasil já há 10 anos uma Escola de Governança da Internet local, que nós fazemos anualmente, e alunos brasileiros buscam muitos, é muito concorrida, um número limitado de vagas, como qualquer outra escola. A gente percebe que há uma demanda também para se juntar nos países lusófonos e oferecer a escola de governança para os jovens, ou não só jovens também, mas aquelas pessoas que desejam aprofundar seus conhecimentos, também realizar uma escola de governança voltada para alunos dos países lusófonos. Os subscritores da Carta de Praia enalteceram a excelente organização do segundo Fórum Lusófono da Governação da Internet, conduzida pela equipa da ARM, liderada pela PCA Leonilde dos Santos, e expressaram o desejo em poder contar com a sua experiência nas edições seguintes do certame e, particularmente, da edição de 2025, que acontecerá em Maputo, Moçambique. Neste ponto, chamamos a vossa atenção para a agenda informativa da ARM, com destaque para uma entrevista concedida pelo diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes sobre a fixação da tarifa dos passes para serviço dos transportes coletivos urbanos de passageiros na Praia e no Mindelo, além de uma conversa aberta sobre saúde mental e redução do estigma, destinada aos colaboradores da ARM, em parceria com o Ministério da Saúde. Na sequência da deliberação que mantém os preços dos passes para os transportes coletivos urbanos de passageiros na Praia e no Mindelo e que foi tornada pública, o diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes, António Rodrigues, explica as razões que levaram a ARM a manter as tarifas dos passes e ajuda os utentes a compreenderem os limites máximos e mínimos destes valores. Temos que ver que
A tarifa dos passes depende da tarifa do bilhete avulso, sendo que para o passe normal a tarifa deve ser no máximo 80 vezes o valor do bilhete avulso e no mínimo 65 vezes o valor do bilhete avulso. Por outro lado, a tarifa dos passes para os idosos e para os estudantes deve ser no máximo 65 vezes a tarifa do bilhete avulso. As tarifas dos passes são fixadas pela ARME mediante proposta das operadoras. Na cidade do Mindelo, a Transcor propôs a manutenção da tarifa dos passes, enquanto que na cidade da Praia, a Sol Atlântico propôs o aumento. Entretanto, apesar de a proposta desse aumento fazer com que a tarifa dos passes ainda respeite os limites estabelecidos na legislação, a ARME aceitou por não aceitar a proposta e manter o valor atual das tarifas dos passes, porque entendemos que a situação económica financeira que a empresa se encontra neste momento não justifica o aumento da tarifa dos passes. Isto porque nós temos que ver que, para efeitos de regulação, as tarifas devem permitir que as operadoras obtenham um retorno justo e razoável sobre o capital investido, ou seja, tem que ser um retorno adequado para a empresa, mas que não faça com que o preço final para o utente não seja muito elevado. Entretanto, segundo informações, alguns utentes já adquiriram os passes de acordo com novas tarifas anunciadas por uma das operadoras do mercado. Neste sentido, António Rodrigues esclarece o papel da ARME. Nós enviamos um comunicado à Sol Atlântico solicitando esclarecimentos sobre esta questão, para vermos se de facto alguns utentes já tinham pago o valor dos passes que a Sol Atlântico pretendia na altura implementar, e estamos à espera dos esclarecimentos da Sol Atlântico para vermos se de facto existiram utentes que adquiriram o passe por um valor mais elevado, e se for um caso afirmativo, solicitamos à Sol Atlântico que proceda à devolução do dinheiro, e uma das propostas que efetuamos foi, na próxima compra que o utente fazer do passe, deve ter um desconto adequado pelo valor que tinha pago a mais, mediante a apresentação de um recibo, da compra que tinha feito anteriormente. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a ARME, em parceria com o Ministério da Saúde, promoveu no dia 30 de setembro, nas suas instalações na cidade da Praia, uma conversa aberta subordinada ao tema Saúde Mental e Redução do Estigma, com o objetivo de promover o bem-estar emocional dos colaboradores e consciencializá-los para a importância da saúde mental e ambiente laboral. A palestra foi realizada no âmbito de Setembro Amarelo e da Agenda dos Recursos Humanos da ARME, que, entre outros propósitos, pretende promover uma cultura organizacional que valoriza a saúde mental, como confirma a diretora administrativa e financeiro, Valdira Neves. A ARME, como sabe, um dos pilares da gestão do atual Conselho de Administração da ARME é os recursos humanos. Nós temos uma agenda de recursos humanos que montamos anualmente e, através desta agenda, nós tentamos promover o bem-estar dos nossos trabalhadores. O nosso objetivo com este evento é sensibilizar os nossos colaboradores para a questão do estigma sobre a saúde mental. Nós sabemos que é um conceito que está envolvido em estigmas, não é? E o que nós procuramos fazer é sensibilizar os nossos trabalhadores para, de uma certa forma, desmistificar esta questão e mostrar aos trabalhadores como é que podem ir procurar ajuda, chamar a atenção para alguns indícios que podem aparecer. Nosso objetivo com este tipo de evento é mesmo sensibilizar as pessoas para a questão da saúde mental e prepará-las, de certa forma, para
poderem identificar alguns sinais que as pessoas podem apresentar no seio do ambiente laboral ou no convívio entre os colaboradores, e a nossa intenção é mesmo essa, é sensibilizar os trabalhadores para esta questão. Recorda-se que a conversa aberta, que foi orientada pela psicóloga Melanie Oliveira, da equipa de Ano da Saúde Mental, é uma iniciativa do Governo lançada no início deste ano sob o lema Saúde Mental, Prioridade e Compromisso de Todos. E é com esta pauta de informações de agenda da ARM que colocamos um ponto final em mais esta edição do seu programa Regulação da Economia. Auguramos que tenha retido da melhor forma as informações que partilhamos consigo. Estaremos na sua companhia para um novo momento daqui a 15 dias, altura em que estaremos de volta com mais informações sobre a segunda edição do Fórum Lusófono de Governação da Internet. Entretanto, poderá sempre acompanhar-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, na rede social X e LinkedIn. Por isso, até lá, fique bem!